Você deita na cama exausto, o seu corpo pesa 1 tonelada, mas o seu cérebro não desliga. A sua mente roda em alta rotação, calculando boletos, prevendo tragédias que nunca vão acontecer. Você dorme mal, acorda destruído, toma 3 xícaras de café forte, veste a sua armadura e vai pra guerra de novo. Se você está vivendo esse ciclo, irmão, você não está apenas cansado. O cansaço normal é curado com um final de semana na praia, uma noite de 8 horas de sono. Se você dorme e acorda exausto todos os dias, tira férias e volta das férias com vontade de sumir, você não está só cansado, irmão. Eu quero que você preste bastante atenção em como você tem agido nos últimos meses. Talvez você é o cara que senta na frente do computador e a sua mente parece uma tela em branco. Aquela clareza mental, aquela velocidade de raciocínio que você tinha aos 30 anos, simplesmente desapareceu. Agora tudo parece estar coberto por uma névoa espessa. A medicina chama isso de brain fog, a névoa mental. Você chega em casa, sua esposa te faz uma pergunta simples e você não prestou atenção mais uma vez. Seu sistema nervoso central entrou em colapso ou está entrando. Seu motor fundiu ou está prestes a estourar. Nós somos doutrinados pela cultura moderna a glorificar o excesso de trabalho. Nós batemos no peito e dizemos, eu trabalho 14 horas por dia, eu não durmo, eu sou uma máquina. Mas isso não é motivo de orgulho. E o preço dessa arrogância não vai ser cobrado em dinheiro, vai ser cobrado com a tua saúde mental indo pro saco, um divórcio ou um infarto fulminante na mesa do escritório. E para você parar de vez de achar que isso é frescura ou falta de força de vontade, nós vamos olhar para o que a ciência diz sobre o cérebro de um homem sob pressão crônica. O seu corpo ele foi desenhado pela natureza para lidar com o estresse agudo. O leão aparece, a glândula adrenal joga adrenalina e cortisol no sangue. Você luta ou corre e o seu corpo volta ao normal. Esse é o ciclo natural. Mas no mundo corporativo moderno, o leão nunca vai embora. O leão é a meta de vendas, é o imposto, é a conta de luz, é o cliente mandando mensagem no domingo à noite. Você acaba operando no sistema luta ou fuga 24 horas por dia, 7 dias por semana. A neurociência chama isso de carga alostática. É o desgaste causado pela exposição constante a hormônios de estresse. E sabe o que acontece fisicamente com o seu cérebro? Quando ele fica encharcado de cortisol anos a fio, a primeira vítima é o seu hipocampo, que é a área responsável pela memória e aprendizado. As células do hipocampo literalmente morrem e encolhem. E é por isso que você não lembra onde deixou a chave do carro, é por isso que você esquece o nome e o número do telefone de pessoas importantes. Você está sofrendo um dano neurológico real. A segunda vítima é o córtex pré-frontal, a área que controla o seu foco, planejamento e principalmente os seus impulsos. Ele perde densidade. E a terceira coisa que acontece, a sua amígdala, que é o centro do medo e da raiva, ela aumenta de tamanho e começa a ficar hiperreativa. Ou seja, você está com o freio do carro quebrado, mas está com o acelerador travado no fundo. É fisicamente impossível você ser um líder calmo, um pai e um marido amoroso ou um estrategista brilhante com essa química cerebral desregulada. E se você ainda acha que pode vencer isso apenas sendo durão, eu vou te levar para o ambiente de maior pressão da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, o general Patton visitou um hospital de campanha. Ele viu um soldado sem nenhum ferimento visível, chorando e tremendo num canto. Então Patton foi até lá e perguntou o que o soldado tinha. E ele respondeu, são meus nervos, senhor. Eu não aguento mais ouvir as bombas. Patton achou que aquilo era covardia. Ele pegou o soldado, esbufeteou e chamou ele de frouxo. Mas por que Patton estava errado? Porque os médicos militares haviam acabado de descobrir uma condição chamada de fadiga de combate. Eles estudaram milhares de soldados, homens duros e bem treinados, que foram para a guerra. E os psiquiatras militares chegaram a uma conclusão brutal. Todo homem, sem exceção, tem um ponto de ruptura. Eles calcularam que se você deixar um soldado na linha de frente por 60 dias ininterruptos, exposto ao som de explosões, à falta de sono e ao medo da morte, o sistema nervoso central simplesmente desliga. O cérebro ele entra num colapso para proteger o corpo. Não importa o quanto ele seja patriota ou corajoso, o colapso ele é iminente. A partir desse momento, os comandantes militares eles mudaram as regras da guerra. Eles entenderam que a rotação das tropas, que é tirar o homem do fronte, dar um banho quente, comida e silêncio por alguns dias, ele não era um luxo, era uma estratégia tática militar para manter a eficácia do batalhão. A sua vida como homem, como líder de uma família, é o seu fronte de batalha. Se você não tirar si mesmo da linha de tiro para recuperar a sua biologia, você vai ser a próxima baixa da guerra. A biologia masculina não segura apenas falando sobre o problema. A biologia masculina segura resolvendo o problema e assumindo o controle da estrutura. Então, nós, homens maduros, precisamos construir uma cidadela interna. A cidadela interna é um conceito estoico. Significa construir uma fortaleza dentro da sua própria mente, com muros tão altos e tão grossos que mesmo que o seu mundo exterior esteja desmoronando, o centro da sua mente permanece um refúgio de silêncio e estratégia absoluta.
Mas para construir essa cidadela, você primeiro precisa limpar a contaminação química do seu cérebro. Se você está no fundo do poço do burnout, você não precisa de mais motivação, você precisa de um respirador mecânico para sua mente. E aqui vai um protocolo tático de 30 dias para te ajudar nesse processo. Primeiro de tudo, irmão, isolamento tático. O seu cérebro está hiperestimulado. Para você ajudar ele a se curar, você precisa, irmão, de privação sensorial diária. Todo dia, cara, sem exceção, você se tranca no seu quarto, no seu carro, num parque, por 20 minutos, sozinho, cara, sem música, sem fone de ouvido, sem celular, sem livro. Silêncio absoluto. Nas primeiras vezes, cara, a tua mente vai gritar, você vai lembrar de todos os problemas, mas resiste, irmão. Esse é o treinamento para frear a sua amígdala. Você está ensinando o seu cérebro de forma forçada que não tem perigo imediato, e esse silêncio corta o fornecimento de cortisol. 2. A arte do não. O homem entra em burnout porque ele é um escravo da demanda alheia. Você provavelmente não desenvolveu a coragem de decepcionar as pessoas. Então você acaba carregando o problema de todo mundo nas suas costas. O problema do cliente, o problema do chefe, o problema do sócio, o problema do parente que pede dinheiro. Então, a partir de amanhã, irmão, o não é a sua arma principal. Se o projeto não é vital para a sobrevivência da tua empresa, a resposta é não. Se um cliente te suga 80% da tua energia e traz 20% do faturamento, a resposta é não. Se alguém liga pedindo um favor no domingo de manhã, quando você está descansando com a sua família, a resposta, irmão, é não. Dizer não para as armadilhas de energia é a maior habilidade mental que um líder pode ter. Protege, cara, o teu perímetro ou você vai morrer defendendo a terra dos outros. 3. Descarrego físico. Você não vai curar a ansiedade apenas pensando sobre a ansiedade. O cérebro não se conserta sozinho quando você está em pânico. Você precisa usar o seu corpo, a sua fisiologia como uma ferramenta de choque para resetar a tua mente. Volta, cara, a levantar peso. Coloca um saco de pancada na garagem, vá correr até os teus pulmões queimarem. Usa a tua agressividade física como homem para queimar essa adrenalina que está estagnada no teu sangue. Transforma o estresse invisível em suor visível. Um corpo cansado mecanicamente força o cérebro a dormir profundamente. Mas o protocolo de emergência só salva a tua vida hoje. Para você garantir que não vai mais voltar para esse estágio mental, você precisa descobrir exatamente como que você se colocou lá. O burnout não chega do nada. Ele é construído pelos seus próprios hábitos repetitivos. E eu mapeei nos últimos anos os 4 grandes perfis do homem, e cada um deles funde o motor por um erro específico. O perfil executor, que é quem a gente chama do arquétipo do guerreiro, ele quebra pelo controle absoluto. Acha que ninguém faz nada direito, então ele pega o trabalho de todo mundo para fazer. Ele não confia na equipe, não delega e tenta carregar a empresa nas costas. Ele simplesmente desmaia de exaustão ou sofre um infarto fulminante porque o corpo não aguentou o peso do próprio ego. Já o perfil do comunicador, que tem o arquétipo do mago, ele quebra pela exaustão social. Ele quer que todos gostem dele. Então ele entra em 1000 projetos ao mesmo tempo e não tem organização para entregar a metade. A pressão das pessoas cobrando aquelas promessas não cumpridas faz a mente dele entrar num curto-circuito. Então ele foge do estresse através dos vícios, maquiando esse colapso. Já o perfil do guardião, aquele que a gente chama do arquétipo do conselheiro, ele quebra pelo acúmulo do lixo emocional. Ele é um homem bom, apaziguador. Ele ouve o problema da esposa, do chefe, da mãe, do funcionário, mas ele acaba se tornando a lixeira emocional do mundo. Mas não tem para onde jogar o próprio lixo. Ele não briga, não impõe limite. A raiva engolida apodrece dentro dele, gerando um colapso onde ele não quer sair da cama. Já o perfil do estrategista, aquele cara bem analítico, o arquétipo do arqueiro, ele quebra pelo perfeccionismo. O medo de errar é tão grande que ele passa noites em claro revisando a mesma planilha 100 vezes. Ele cria cenários de catástrofe na própria cabeça. O estresse dele não vem do mundo externo, vem do excesso de pensamento interno. A máquina queima por superaquecimento do processador tentando calcular o que é incontrolável. Você precisa, irmão, conhecer o seu código de origem como homem. Eu deixo aqui embaixo para você o link da nossa ferramenta de mapeamento 100% gratuita. Está no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. A partir de hoje, eu espero que você comece a limpar o seu cérebro, impor os seus limites e reconstruir a sua saúde mental de dentro para fora. Mas uma mente de aço não sobrevive por muito tempo se ela estiver presa a um corpo de gelatina. Não adianta ter uma mente brilhante, estoica, se os seus joelhos doem para subir uma escada, se as suas costas travam para pegar o seu filho no colo ou se você fica sem fôlego carregando as compras. Você precisa, irmão, blindar o veículo que carrega a sua mente. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que aquele treino padrão da academia pode estar te envelhecendo mais rápido e destruindo as tuas articulações, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.